Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para você que está com o livro, nós estamos na página... Vamos ver aqui. Na página 91. Caminhando sob a ação de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a busca de Deus na vida agitada que a gente tem. A verdade é que a nossa vida é agitada. A verdade é que a nossa vida é cheia de compromissos. O nosso mundo é agitado, a nossa vida é agitada. Mas e aí, vamos deixar de buscar a Deus porque a nossa vida é agitada? Então, você deve buscar a Deus mesmo na sua vida agitada. Eu começo com o livro e depois eu quero ir para a palavra de Deus. Evidentemente, essa oração, essa busca por Deus, pode ser feita em momentos de recolhimento. É justamente necessário introduzir essa busca por Deus em nossa vida agitada. É preciso encontrar uma maneira de praticar atos de presença de Deus durante o dia. Então, ou seja, vai haver momentos em que você vai conseguir se recolher na sua vida. Então vai haver momentos onde você vai conseguir ir numa igreja, vai haver momentos onde você vai conseguir fechar a porta do teu quarto e orar. Mas a maior parte do seu dia não é disso. A maior parte do seu dia não é de recolhimento. A maior parte do seu dia é a vida agitada. Então é preciso buscar a Deus mesmo durante o dia, mesmo durante uma vida agitada. Então você não pode esperar só um momento de recolhimento para se encontrar com Deus. Você precisa rezar o tempo todo. Não acredito que se possa praticar esses atos de presença de Deus, esses encontros com o Espírito Santo, esse abandono ao Espírito Santo para que ele possa agir em nós sem que de tempos em tempos interrompamos essa atividade, essa agitação e essa febre e nos entreguemos a Deus. Agora, é claro, preste atenção. O que não pode é você ficar só na agitação, só na agitação, só na agitação e não separar momentos para sair da agitação. Uma pessoa que ela não sai da agitação, ela fica só de trabalho, você está correndo grande risco. Você está correndo grande risco. É preciso que você entenda que a sua vida vai ser sempre uma mescla entre momentos de recolhimento e momentos de agitação. Uma pessoa que vive só na agitação, ela está sofrendo perigo. O que estes rosários na madrugada estão trazendo? Eles estão fazendo você parar um pouquinho com a sua vida agitada. Estes rosários na madrugada estão fazendo você parar um pouco. Estão fazendo você refletir um pouco. Deixemos de lado as palavras contemplativo e ativo, elas carregam muitas ilusões, muitos erros práticos, já que vocês são e querem ser simplesmente ativos, mas ativos cristãos com o Espírito Santo, será necessário interromper essa atividade. Este é o problema que estamos estudando atualmente, o da necessidade de interromper de tempos em tempos essa atividade. A grande urgência para o ativo, muitas vezes, não é agir, mas não agir e se colocar sob a ação de Deus. O ativo é quem mais precisa de não fazer nada. O bom Deus precisa mais de alguém que não esteja agitado do que alguém que esteja. De alguém que se coloque em repouso, em pausa para encontrar o Espírito Santo. Então tem gente que é muito agitada na vida. Deus precisa que você entre em pausa. Deus precisa que você encontre nele refúgio. Deus precisa que você queira encontrar o Espírito Santo. É preciso dar pausas na agitação.
Não digo para fazer isso durante 3 ou 4 horas ou mais, mas para empregar a técnica de encontrar a Deus no trabalho, na atividade, na agitação. Então, ou seja, não estamos dizendo para você que você vai ter que parar todos os dias 3, 4 horas para orar. Não, a sua vida não vai permitir 3, 4 horas de oração. E nós sabemos o que estamos fazendo agora durante esses 40 dias, dedicando 2 horas de oração. Você não vai conseguir, talvez, por toda a vida isso. Mas você precisa entender que é preciso parar a vida agitada para orar. Porque senão você entra em parafuso. E veja, não é só questão também de que se eu não parar eu fico doente. Não, não. Não é essa a questão. A questão é você parar para encontrar Deus. O amado da tua alma, o amado do teu coração. Será que o nervoso não pode encontrar a Deus? E por que não? Muitas impossibilidades são postas de maneira arbitrária. Disse simplesmente, não é possível. E pronto, acabou. Tentem e verão. O bom Deus tem tanto interesse quanto você em dispor de um bom instrumento. E vai ajudá-lo, basta que você o procure um pouco e ele procurará você. Como diz Santa Teresa d'Ávila, pois ele precisa de você. E não proclame, antes de mais nada, que você é ativo e que, portanto, precisa ser agitado, que você tem febre e que isso é algo legítimo para você. Não, não é porque você é ativo que não precisa de Deus. E olha que palavra importante, não é porque você tem muito o que fazer que você não precisa de Deus. Quanto mais você tem o que fazer, mais você precisa de Deus. Eu sempre gosto do testemunho de Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, porque Madre Teresa cuidava dos doentes e tinha muito trabalho na Índia, muito doente para cuidar. E um dia as suas freiras disseram para ela, Madre Teresa, é o seguinte, nós não estamos tendo mais tempo para cuidar dos doentes. É pouco tempo para cuidar de tanto doente. E as irmãs sugeriram para a madre o seguinte, vamos diminuir as horas de oração, porque rezamos tantas horas. Se a gente diminuir as horas de oração, nós poderemos dar mais tempo aos doentes. Parece ser até algo bonito. Madre Teresa de Calcutá disse assim, se nós não estamos dando conta de atender os doentes, então vamos aumentar as horas de oração, porque se aumentarmos as horas de oração, teremos mais força e mais criatividade e mais força para atender mais doentes. Então, às vezes, a nossa lógica, ela não é boa. A nossa lógica é que, diminuindo o tempo de oração, eu vou ter mais tempo para a família, eu vou ter mais tempo para o trabalho, eu vou ter mais tempo para isso. Não, não, essa lógica está errada. Quanto mais agitada a tua vida, quanto mais compromisso está a sua vida, mais você precisaria rezar. Então, eu estou falando agora com a maioria de vocês tem uma vida agitada. A maioria de vocês é vida de trabalho, é vida de faculdade, é vida de estudo. Você agora rezou na madrugada, mas hoje o seu dia vai ser cheio de coisas. Mas nós precisamos aprender, no meio da agitação, a buscar a Deus. Então eu não quero aqui cair numa ilusão de que sua vida vai virar um mosteiro. Não, a sua vida não é um mosteiro. O que é um mosteiro? O mosteiro é o que é uma vida disciplinada. O mosteiro é o quê? Hora para acordar, hora para comer. É uma vida toda ordenada. Os monges acordam todos no horário. Eles ficam em silêncio aquela parte da manhã, fazendo os seus trabalhos. Depois eles almoçam juntos. Depois vão trabalhar mais uma vez. Mas é uma vida e sempre aquela rotina, sempre aquela rotina, sempre aquela rotina. Uma vida ordenada, uma vida disciplinada. E quão bela é esta vida. Mas a tua vida não é um mosteiro. Cada dia é uma coisa, basta um celular, basta uma mensagem, a tua vida muda completamente. Vamos precisar buscar a Deus na sua vida agitada. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas capítulo 10. Versículo 38 a 42.
Nesse evangelho, nós vamos ter os dois lados da moeda. Uma pessoa agitada e outra pessoa de muita oração. E o diálogo aqui é maravilhoso. Marta e Maria. De um lado, Marta, trabalhadeira, agitada. Do outro lado, Maria, que gosta de sentar aos pés de Jesus para o escutar. Lucas capítulo 10, versículo 38. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Então Jesus está lá na casa de Marta. Tinha ela uma irmã por nome Maria. Então Jesus entrou na casa de Marta, Jesus entrou na casa de Maria. E Maria que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Então, logo que Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Maria já sentou aos pés de Jesus e começou a escutá-lo, porque era bom escutar Jesus. Entenda aqui, então, que Maria começou a orar. Por quê? Oração é isso, oração é escutar Jesus, oração é sentar aos seus pés. Marta, toda preocupada na lida da casa, obviamente, Jesus entrou na sua casa, Marta está lá, preocupada, a casa está arrumada, Jesus vai comer o quê? Vai beber o quê? Vai comer o quê? Uma irmã sentou para o escutar, para fazer sala, isso era importante, a outra já ficou preocupada, agitada, na lida da casa, veio a Jesus e lhe disse, só que olha o problema é que Marta, ela vai se incomodar de ver Maria sem fazer nada. Sem fazer nada, entre aspas. Maria está rezando. Maria está fazendo sala para Jesus. Olha o que Marta fala. Marta diz o seguinte: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Muitas vezes as pessoas acham que rezar é não fazer nada. Eis um grande erro do mundo atual. Se eu estiver rezando, eu não estou fazendo nada. Mentira, engano. A oração também é trabalho, minha gente, só que é trabalho no mundo espiritual. Veja, esse é um problema do mundo atual. O mundo atual acha que rezar não é fazer nada. Rezar é a coisa mais importante que você tem para fazer. E rezar dá trabalho. Dá trabalho ou não dá? Me fala aí, você que está acordando todos os dias às 4 da manhã. Dá trabalho rezar ou não dá? Você precisa se preparar para rezar. É um verdadeiro combate espiritual. Não é fácil orar, não. É por isso que quando os padres rezam, existe uma forma que os padres dizem assim, ofício divino. Ou seja, trabalho divino. Orar é trabalho. Para eu rezar, eu preciso... É um trabalho espiritual. Não é fácil orar, não. Não é fácil orar, não. Se fosse, todo mundo rezava. Marta está incomodada que a irmã só quer rezar. Vamos ver o que Jesus responde para Marta? Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. E agora Jesus fala da agitação de Marta. Tua vida está agitada, Marta. Só que Jesus não está falando que Marta está errada. Preste atenção. Jesus não está falando, Marta, você está errada. Senta aqui também comigo. Não. É importante que alguém faça o que você está fazendo. Então, minha gente, Jesus nunca vai tirar você do seu trabalho. O seu trabalho te agita. Você chega estressado em casa. Você chega daquele jeito em casa. O teu trabalho te agita. Mas Jesus não tira você do seu trabalho. Então, Jesus não tira a Marta do teu trabalho. Mas o teu trabalho te inquieta, viu, Marta? Mas o teu trabalho te agita. Por isso, preste atenção agora na palavra de Jesus. Andas muito inquieta, te preocupas com muitas coisas, no entanto, uma só coisa é necessária. Maria
escolheu a boa parte, a melhor parte, que não lhe será tirada. Isso é impressionante. Jesus está falando para Marta: Marta, é o seguinte, trabalhar é importante, eu não vou tirar isso de você, eu não vou dizer que isto não é importante. Marta, esse trabalho te agita, Marta, esse trabalho te preocupa, mas eu vou dizer uma coisa para você, Marta. Dentre o que você está fazendo e o que Maria está fazendo, Maria escolheu a melhor parte. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Trabalhar é importante, rezar é importante, mas Jesus está determinando que entre trabalhar e rezar, o mais importante é rezar. Quem está falando isso é Jesus ou é Frei Gilson? É Jesus. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Olha, no entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, veja, trabalhar é importante, mas entre trabalhar e rezar, rezar é mais importante. Por isso é inadmissível que você deixe de rezar por causa do teu trabalho. Por isso não é compreensível quando você chega no domingo, que é o dia de maior oração na sua vida, é o dia de você ir na missa e você dizer assim: eu não vou para a missa porque eu estou muito cansado, trabalhei a semana toda. Não é admissível isso. Porque quando você faz isso, você inverte a lógica. Jesus falou que uma só coisa é necessária, a oração. É a melhor parte, a oração. E agora você vai trocar a oração por causa do trabalho? Não está certo. Jesus não tira o trabalho de você. Jesus não está criticando Marta porque ela trabalha. Jesus só está dizendo que a melhor parte é a oração. Então nunca pode trocar o trabalho pela oração. Isso é muito importante. Agora, eu quero trazer na Bíblia pessoas que durante o seu dia a dia elas buscavam a Deus. Então o que eu quero que você fique claro nessa pregação é o seguinte: como buscar a Deus na agitação do meu dia a dia, Frei? Se a oração é a coisa mais importante para a minha vida, se eu não posso deixar a oração, Jesus não está criticando o seu trabalho, Jesus não está pedindo para você parar de trabalhar e você agora só rezar. Jesus não está pedindo para você virar monge, Jesus não está pedindo para você virar monja. Agora, é importante que você entenda que a oração é a coisa mais importante que você tem para fazer. Como rezar diante da minha vida agitada? Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo. Capítulo 3. Versículo de 1 a 4. Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Aqui nós vamos ver Moisés, que estava trabalhando, e de repente ele começa a rezar. Preste atenção. Veja, todos os exemplos que eu vou te mostrar é para você aplicar na sua vida, ok? Eu vou te mostrar na Bíblia homens de Deus que trabalhavam e rezavam. Então veja Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Madiã. Então o que Moisés estava fazendo? Moisés estava rezando? Não, Moisés estava trabalhando. Moisés estava cuidando de ovelha. Moisés estava cuidando do rebanho. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, olha isso. Então ele andava muito, trabalhava muito. Moisés era um homem que trabalhava. Chegou até a montanha de Deus no Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía no meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo, saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou por meio da sarça: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. No meio do trabalho de Moisés,
No meio da agitação da vida de Moisés, Moisés para orar, porque Deus está chamando Moisés. Às vezes você vai estar lá no seu trabalho e de repente você vai parar para orar. Às vezes você vai estar lá no seu trabalho, aliás, eu aconselho que no teu ambiente de trabalho tenha a sua Bíblia, para que você reze. Êxodo 19, de 2 a 3. Êxodo 19, de 2 a 3. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus, e o Senhor chamou do alto da montanha nestes termos: Eis que dirás à família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Veja, Moisés subiu a montanha para orar. Assim deve ser sua vida. Está trabalhando, está andando, está fazendo isso, a vida está agitada, mas em determinado momento você para e sobe ao monte para orar. Abra a sua Bíblia em Daniel. Daniel capítulo 3, ou melhor, capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 11. Daniel 6, 11. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, o qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. E olha que bonito, Daniel rezava 3 vezes ao dia. E aqui é mesmo depois da perseguição do rei para cima dele. Então, Daniel tinha uma vida agitada, mas Daniel parava 3 vezes ao dia para orar. Quantas vezes você para no dia para orar? Às vezes nós paramos... Quantas vezes... Olha a pergunta que eu vou te fazer agora. Quantas vezes você para no dia para orar? Agora a pergunta: quantas vezes você para o celular para ver o celular? Outra pergunta: quantas vezes você para em frente à sua televisão para assistir televisão? Você entende? É preciso que a gente equilibre um pouco mais esse jogo. É preciso parar para orar. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos ver a vida dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Na verdade, não é esse versículo que eu quero. Vamos ver aqui. Segunda Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Então, assim, os apóstolos eram homens de oração. Tinham seus afazeres, mas eles perseveravam na oração. Irmão, irmã, isso que eu estou pregando para você hoje é muito importante. Não deixa o dia a dia te engolir. Não deixa a agitação da vida te engolir. Pare para orar. Persevere na oração. Os 40 dias com São Miguel vão acabar. E você vai parar de orar? Você vai parar de orar? Eu estou aqui nesses 40 dias. É uma formação para você levar a sua vida para todo, a vida de oração para todo sempre. Não pare mais de orar. Talvez você não vai rezar mais às 4 horas da manhã, mas reze outro horário. Reze outro horário. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Atos dos Apóstolos 3:1. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona.
Então Pedro e João, homens de oração, rezavam. Atos dos Apóstolos 4:31. Atos dos Apóstolos 4:31. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Que coisa mais linda. Logo que acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Os apóstolos eram homens de oração. Gente, os apóstolos aprenderam a rezar. Nós precisamos aprender a rezar. Quanto mais rezar, quanto mais oração, mais forte você fica. Quanto menos oração, mais fraco você fica. Tá fraco na vida? Você tá rezando pouco. Tá fraco? Tá rezando pouco. Reze mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximaram da cidade, veja, eles estavam em viagem, se aproximaram da cidade, pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Gente, é isso. Você vai estar em viagem, você vai estar indo para cá e para lá, pega Uber, pega táxi, pega ônibus, pega metrô, pega avião, mas em determinado momento do seu dia você para e ora. Nós não podemos esperar um momento que nós só estamos dentro de uma igreja para orar. Nós precisamos orar a todo tempo. Então, olha o que aconteceu com Pedro. Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, onde que você está? Onde você está? Suba em algum lugar e ore. Atos dos Apóstolos 16:13. Atos dos Apóstolos 16:13. No sábado saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Então eles ficavam procurando lugar de oração. Você tem que procurar onde você estiver um lugar para você orar. Atos dos Apóstolos 16:25. Atos dos Apóstolos 16:25. Paulo e Silas estavam presos, estavam na cadeia, e de repente, pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Então você imagina, os dois estão lá presos, acorrentados, meia-noite os dois começam a cantar, os dois começam a louvar, os dois começam a rezar. Vai ter momentos na sua vida que você vai estar assim, num lugar que parece que não dá para orar, numa situação que parece que não é propícia para orar. E eu quero dizer uma coisa para você, todo dia é dia de oração, todo lugar dá para orar. Não importa a situação que você esteja vivendo, na prisão, na cadeia, todo mundo vai escutar. Eles louvavam meia-noite e eles adoravam a Deus. Eles rezaram na prisão. Reze. Reze. E se os outros tiverem que te escutar, reze. Reze. Deixe que os presos te escutem. Quantos de vocês estão rezando na madrugada? Fulano de tal vai ver que eu levantei da cama, vai escutar um pouquinho da minha televisão. Mesmo que não tenha outro jeito, reze. E agora, o mais importante dessa pregação. Vamos olhar a vida de Cristo. Cristo, eu duvido que alguém aqui tenha mais compromisso que Jesus Cristo. Eu duvido. Eu duvido que alguém de nós aqui tenha mais o que fazer do que Jesus Cristo. Porque por mais que tenhamos muito a fazer, mas nós temos um ônibus para chegar onde a gente quer, a gente tem um carro para chegar onde a gente quer, a gente tem um avião para chegar onde a gente quer. Jesus, ele andava tudo a pé. Fazia tudo a pé.
pregava o dia inteiro, curava as pessoas, libertava as pessoas, atendia as pessoas. Então foram 3 anos vivendo, ó, eu duvido que algum de nós tenha mais compromissos que Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 23. Mateus capítulo 14, versículo 23. Nós vamos ver que Jesus, ele buscava o silêncio para orar. Então veja, qual é o sentido dessa pregação? Mesmo na sua vida agitada, você vai procurar momentos para orar, amém? Você não pode deixar de orar porque tua vida está agitada, porque você tem muito trabalho. Não pare de orar. Ai, Frei, mas eu não vou me concentrar na oração. Reze assim mesmo. Ah, mas eu não estou sentindo nada, porque eu estou com a vida muito agitada, minha cabeça só está com o problema. Reze assim mesmo. Você não pode esperar ter uma vida... Veja, você não pode cair nessa ilusão. Ai, essa oração não vale, porque eu estou muito agitado, o coração não está em paz, eu estou todo estressado por causa do meu trabalho. Não adianta rezar agora. É essa hora que você precisa rezar. Então... não tem problema o jeito que você vai rezar, a forma que você vai rezar. O importante é que você reze. Coração agitado, pensamento doido, pensamento que não para. Reze, reze, porque a cilada do demônio é justamente essa. Você não pode rezar agora porque você está muito agitado. Pelo contrário, quanto mais agitado você tiver, mais você precisa rezar. Jesus, Mateus 14, 23. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá, sozinho. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver tudo que ele fez. Ele trabalhou muito, só que agora ele sobe a montanha para orar na solidão. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender que você precisa rezar na solidão. Você precisa se afastar do seu ambiente de trabalho. Você precisa se afastar dos seus amigos. Você precisa se afastar até dos seus familiares. E você precisa buscar momentos de solidão para orar. Você e Deus. Deus e você. Mateus 14, 13. Mateus 14, 13. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube, a multidão das cidades o seguiu a pé. Veja, Jesus estava rodeado de gente, o povo queria segui-lo e ele queria ir para um lugar deserto. Então veja, era próprio em Jesus isso. Ele gostava de se retirar. Ele estava com o povão? Estava. Ele trabalhava muito? Trabalhava. Ele pregava muito? Ele pregava. Ele curava muito? Ele curava. Mas de quando em quando ele falava assim, ó, gente, tchau, 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 eu preciso ficar sozinho, eu preciso rezar. Se você não entender isso, você não vai dar conta. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Você precisa de lugares desertos. E eu não estou falando de lugar deserto para ir curtir, não. Eu não estou falando de lugar deserto para tomar água de coco e ficar lá na sombra e água fresca, não. Eu estou falando que você precisa de lugar deserto para orar. Mateus 17, versículo 1. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha, e levou eles para rezar. Então, assim, você lê Bíblia, você vai ver esse movimento constante. Jesus se afastava para orar. Jesus, de vez em quando, chamava 3 para orar. Então, aprenda isso na vida. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. O mais importante é a oração. Essa parte não lhe será tirada. A melhor parte da nossa vida é a oração. Então nós não podemos ficar só na vida agitada. Nós precisamos parar para orar. Nós precisamos parar para orar.
Sua vida não é só trabalho. Sua vida não é só trabalho. Só que para o mundo, enquanto você para orar, você deixou de produzir. E aí, numa cabeça muito capitalista, tempo é dinheiro. Não. Aí que você se engana. Aí que está o teu problema. Aí que está o teu problema. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Aí você vai fazendo a sua vida. O teu tempo é só para dinheiro, o seu tempo é só para dinheiro. E quando você morrer, meu irmão, o que adiantou esse tempo que é dinheiro? Me diga. O que adianta ganhar o mundo inteiro, perder sua alma, perder sua família, perder sua comunhão com Deus? Mateus capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36. No momento mais difícil da sua vida, Jesus procurou a oração. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Olha que coisa linda, gente. No momento mais difícil da vida de Jesus, aqui ele está para ser preso, aqui ele está para ser traído, aqui ele está para ser morto. No momento mais difícil, o que ele faz? O que ele vai fazer? Eu vou orar. E quando a gente está no momento mais difícil da nossa vida, o que muitas vezes a gente faz? Eu preciso de um advogado, eu preciso não sei o quê, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquela ligação, aí eu preciso fazer uma reunião, aí eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí a gente inventa um monte de coisa que talvez precisa fazer, mas a gente esquece que o mais importante é: eu vou ali orar. Estourou um negócio na sua vida, uma doença, uma enfermidade, o que você devia fazer? Eu vou ali orar. Estourou um negócio, um BOzão na sua empresa. O que você deveria fazer? Eu vou ali orar. Um amigo te traiu, igual Judas. Daqui a pouco Judas aparece aqui. Um amigo te traiu. E agora? O que nós vamos fazer? Vou ali orar. Mas a gente acha que tem que ligar para não sei quem, que tem que falar com o advogado, que tem que fazer não sei o quê, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. A gente inventa um monte de coisa, e tudo coisa humana, e a gente esquece que a nossa vida é espiritual também, que o nosso combate é espiritual. Então, olha, Jesus falou assim: então agora eu vou conversar com os apóstolos, agora eu vou conversar com os fariseus, agora eu vou conversar com não sei quem, agora eu vou lá no sinédrio para ver se eu convenço eles, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, Jesus falou somente: eu vou ali orar. Se a gente aprendesse isso. Conselho então para você: toda vez que você receber uma má notícia, toda vez que a tua vida estiver no seu pior momento, diga para você mesmo e para todo mundo que estiver ao seu redor: vou ali orar. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, olha que interessante, que horas que Jesus acordou? Muito antes do amanhecer, 3 da manhã? 4 da manhã? Talvez Jesus acordou esse mesmo horário que a gente está acordando. Muito antes do amanhecer. Então, de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Jesus acordava de madrugada para rezar, gente. Por que você está acordando de madrugada para rezar? Tem gente que não entende, né? Por que você está acordando de madrugada para rezar? Não tenha medo, responda para as pessoas que te perguntarem: estou acordando de madrugada igual Jesus fazia. Quando alguém te perguntar, Marcos capítulo 1, versículo 35, de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Não tenha medo de rezar na madrugada. Só nós sabemos o que a madrugada causa. Você pode rezar em qualquer lugar, você pode rezar em qualquer hora, você pode rezar em qualquer lugar, mas a madrugada tem algo de especial.
Jesus podia ter rezado outra hora? Podia, mas a madrugada tinha algo de especial para Jesus. Jesus acordava muito antes do amanhecer para rezar. Não tenha medo de rezar na madrugada. Marcos capítulo 6, versículo 46. Marcos capítulo 6, versículo 46. E despedido, que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. Veja, Jesus despedia a multidão. Meu irmão e minha irmã, é isso que você tem que aprender na vida. Tem hora que tem que despedir as pessoas, tem hora que tem que despedir o trabalho, tem hora que você tem que aprender a se despedir. Para você não cair na agitação da vida, você tem que aprender a se despedir. Você tem que aprender a se despedir do seu trabalho, que senão você só pensa em trabalho. Você tem que aprender a se despedir dos seus estudos, porque senão você só quer estudar. Você tem que aprender a se despedir das pessoas, porque senão você só quer ficar conversando. Então vai ter momentos que você vai falar, olha, tchau trabalho, tchau estudo, tchau família, tchau amigos, tchau todo mundo, porque onde você vai? Eu vou ali orar. Isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser dentro da sua casa, isso pode ser nas suas férias. Por que a gente não pode rezar também nas férias? Ou a gente tira férias de Deus também? Porque é engraçado, né? Parece que tem gente que nas férias, tô de férias, tá de férias de Deus também? As férias é o tempo que você mais podia rezar, meu filho. Porque aí você falava que não rezava porque você estava trabalhando. Agora você está de férias e também não pode rezar? Não, porque agora eu estou descansando. Desculpa, esfarrapada, sem vergonha. Na verdade, não gosto de rezar. Quando eu estou de férias, é aí que eu posso rezar. Despede a multidão, despede as pessoas, despede do trabalho. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. Retire-se para orar. Não deixe a agitação engolir você. Marcos capítulo 6, versículo 31 a 32. 31 a 32. Ele disse-lhes, vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Olha que interessante. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Agora é Jesus chamando seus discípulos para descansar um pouco. Chamando seus discípulos para rezar um pouco. Porque a Bíblia está dizendo que eles não tinham tempo nem para comer. Eu quero perguntar uma coisa para você. Na agitação da sua vida, teve dias que você falou, hoje não deu tempo nem para comer? Já teve momentos assim? Já, todos nós vivenciamos isso. Olha como nós chegamos ao estado. A gente vive um dia tão frenético, tão agitado, que não encontramos tempo nem para comer. Assim era a vida dos discípulos daquele dia. E Jesus falou o seguinte, ó, vamos para um lugar à parte, vamos descansar um pouco, porque é preciso equilibrar o jogo. Não deixe que a vida agitada tome conta de você. Eu vou colocar um questionamento aqui. Será que não está aí também um dos problemas do que porque o mundo hoje está tão ansioso? O mal do nosso século hoje não é a ansiedade? Será que não é porque o mundo não quer sair desta agitação e por isso está com ansiedade, síndrome disso, síndrome daquilo? Eu não estou dizendo que... Eu estou fazendo um questionamento. Será que isso também não tem a ver? A gente não para. E vai dar uma piripaque, meu irmão. Você não foi feito para isso. Tem muita gente que tem falado, Frei Gilson, parece que você não para. E é verdade. Mas vocês não vêm. Se eu não parar um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
E não é parar para dormir, não. Porque tem gente que acha que só a dormida resolve sua vida. Não é dormida só, não. Na missão que eu tenho, grande do jeito que eu tenho, o tanto de compromisso que eu tenho, não é parada só para dormir, não. Dormir é importante, eu procuro fazer isso. Agora, é parada para orar. Então, quando a vida está muito agitada e ela está, eu preciso orar. Eu preciso descansar em Deus. Não é só descansar. Tem gente que não entende o segredo. Não é só descansar. Preste atenção. Não adianta. Sua vida está agitada, 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 agitada. Aí você fala, vou descansar. Vou tirar uma semana para dormir até meio-dia. Depois vou assistir série até a noite com pipoca. Aí você volta para casa cansado. Mais que foi. De tanto assistir série na sua vida. Não é isso. Preste atenção. Marcos capítulo 6, versículo 31. Ele disse-lhes, vinde à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. Esse descanso não é só dormir, minha gente. Esse descanso é descansar com Jesus. Veja, vem descansar comigo. Jesus não falou assim, ó, vão lá descansar, vão dormir. Vocês estão precisando dormir, vocês estão precisando ficar na rede, vocês estão precisando assistir série. Não, não. Jesus está falando, vinde à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus foi com eles. O que mais nos descansa é descansar em Deus. Dormir é importante, comer é importante, mas na agitação da vida, precisa dar aquela parada e descansar com Deus. Então a sua vida é agitada, só que você não se deixa levar pela agitação. Então, sempre no seu dia a dia, você vai parar uma vez por dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, o que for preciso, você vai parar, você vai se refugiar, você vai descansar em Deus. E aí, meu irmão, a agitação não vai inquietar o teu coração. Marta, andas muito inquieta, Marta. Talvez tem gente aqui que está muito Marta na vida. Muito Marta, você está muito agitada, muito agitada, muito agitada. Cuidado, Marta, cuidado. Vai dar pane no seu coração. Vai dar pane na sua cabeça. É preciso saber parar. Você não é uma máquina. Até máquina não dá conta. É verdade, não é? Até o computador da Piripaque. Você pega o celular hoje. O celular nosso hoje, ele não desliga. É verdade, não é? A gente não desliga mais celular. Antigamente, você tinha todos os aparelhos, você tinha que dar um tempo para desligar um pouco, né? Antigamente desligava. Hoje em dia não, você deixa o celular ligado o tempo todo e ele trabalha o tempo todo, ele está ali o tempo todo, mas você não é celular. Você não é máquina. E pode escrever, 1 hora seu celular dá pau. Até máquina dá pau. Ou você entende o que eu estou te falando, ou você não vai dar conta. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas 5,16. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para rezar. Olha que coisa linda. Ele costumava. Então pega esse verbo. Ele costumava. Não era uma coisa que ele fazia um dia ou outro. Não, ele fazia sempre. Ele costumava retirar-se a lugares solitários para rezar. Vamos colocar isso na nossa vida em nome de Jesus, sim ou não? Então que se diga esse versículo para mim. O Frei Gilson costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Você costuma se retirar a lugares solitários. Sabe que a gente pode falar isso para você hoje? Será que você tem costume de se retirar a lugares solitários para orar? E por que lugares solitários? Porque essa hora não é para falar com amigo, essa hora não é para falar com o celular, essa hora é para falar só com Deus, entendeu? É uma hora onde está você e Deus. Lugar solitário, marca isso, porque não é você com um monte de gente, não é você sozinho. Rezar com um monte de gente é importante, mas é importante também eu e Deus. Lucas capítulo 6.
versículo de 12 a 13. Naqueles dias, retirou-se Jesus a uma montanha para rezar. E passou aí a toda a noite orando a Deus. Gente, Jesus gostava de montanha. Tem uma montanha perto da sua casa? Tem? Jesus gostava da montanha. A montanha é o lugar de encontro com Deus. Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. Não era uma montanha para escalar. Não é uma montanha para se divertir. É uma montanha para rezar. E você está reclamando de acordar às 4 horas da manhã para rezar? E ele passou aí toda a noite orando a Deus. Toda a noite. Então ele começou que horas? Começou 6 da tarde a rezar? 8 da noite a rezar? Não sei. Toda a noite orando a Deus. Por que Jesus era um homem sábio? Por que Jesus sabia tomar as decisões certas? Porque ele era um homem de oração. Interessante, versículo 13. Ao amanhecer, chamou os seus 12 discípulos e escolheu 12 dentre eles que os chamou de apóstolos. Então é interessante, antes de Jesus tomar uma das maiores decisões da sua vida, quem que eu vou escolher para entrar no meu grupo? Quem que eu vou escolher? O que ele fez? Antes de escolher, ele rezou a noite toda. Antes de você tomar uma decisão na vida, você precisa orar. O que eu vou fazer dentro da minha casa? Qual decisão tomar no meu casamento? Qual a decisão tomar na minha empresa? Contrato ou não contrato essa pessoa? Demito ou não demito essa pessoa? Entro ou não entro nessa pastoral? Faço ou não faço isso? Antes de você tomar uma decisão, você deveria rezar. Mas o problema é que a gente vai tomando decisão na vida e a gente não reza. E o que acontece? Fazemos burrada, porque a gente vai pelo sentimento. Aí eu sinto que eu devo fazer isso, eu sinto. Não, meu irmão, não vai pelo sentimento não, vai pela oração. Vai na fé, na certeza que Deus me falou que é para fazer, Deus falou que não é para fazer. Por quê? Porque eu abri a Bíblia, abri a palavra, Deus falou comigo, Deus me deu discernimento. Ore e tome suas decisões na oração, tome as suas decisões no discernimento de Deus. E você não vai errar. Lucas capítulo 9, versículo 18. Lucas capítulo 9, versículo 18. Num dia em que ele estava a orar a sós com seus discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Veja, orando a sós com os seus discípulos. E às vezes você vai orar só você e Deus, e às vezes você vai chamar o teu filho, às vezes você vai chamar o teu marido para orar com você, tua esposa para orar com você, você vai chamar um amigo para orar com você. Então há momentos que nós rezamos sozinhos, há momentos que nós rezamos em grupo. Mas o importante é que você reze. Não pare de orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Eu estou abrindo Bíblia o tempo todo para você e provando na Bíblia que lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento homens oram. Mesmo diante do seu dia a dia. Lucas 11, 1. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus rezava tanto que eles falaram: o que você faz? Ensina-nos a rezar. Nós precisamos aprender a fazer o que você faz. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar, terminando a oração. Então veja, Jesus não rezava o dia inteiro. Jesus não rezava o dia inteiro. Então ele começou a rezar, diz a Bíblia, terminando a oração. Então ele tinha horário que começava e ele terminava. Então não era o dia inteiro no sentido de que ele não ficava o dia inteiro só rezando. Jesus, nós sabemos, andava muito, pregava muito, curava muito, trabalhava demais.
Antes de ser um pregador, ele trabalhava com seu pai na carpintaria de José, como nós sabemos. Jesus era carpinteiro. Que o seu trabalho não tire você da oração. Que a tua missão não tire você da oração. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante. Cuidado quando até mesmo as coisas de Deus te tiram da oração. Então tem gente que não está rezando, mas está na pastoral da igreja, ajuda o padre e faz isso e faz aquilo. Às vezes até nós padres, até mesmo nós padres, estamos lá trabalhando, pregando, preparando pregação, fazendo isso, cuidando da obra, cuidando da igreja, cuidando de aquilo, daquilo tudo. Se você está cuidando das coisas de Deus, só que você não está com Deus, você não está orando. Cuidado para não abandonar Deus por causa de Deus. Então você é aquele que faz tudo para Deus, só que o problema é que você não reza com Deus, você não fala com Deus, você não tem momentos a sós com Deus. Então você acha que porque você está fazendo algo para Deus, porque você está na pastoral, porque você está fazendo isso, está fazendo aquilo, você não para, você sempre está fazendo alguma coisa para Deus, mas não se esqueça, é preciso orar. Última passagem, Lucas capítulo 22. Versículo 41. Lucas 22, 41. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava. Essa passagem eu já li porque eu falei que Jesus rezou no Getsemane. Aqui é mais uma vez o Getsemane, só que agora é Lucas falando. E por que eu trouxe Lucas mais uma vez falando do Getsemane? Porque aqui é algo impressionante. Jesus se ajoelha. Quando a gente reza, a gente se ajoelha. Eu digo para você, lembra que eu sempre falo na madrugada? Levanta dessa cama, porque tem gente que quer rezar com a cabecinha no travesseiro, quer rezar com um cobertorzinho, aí tu fica rezando deitadinho, começa a rezar o primeiro terço, acorda no último. Mas claro, desse jeito aí, meu amigo. Deitadinho, quentinho. Não. É preciso que a gente entenda que é preciso entrar em postura de oração. Quer rezar? Faça o teu corpo rezar também. Então qual é a postura de oração? Prostrado por terra. Ajoelhado. Eu digo até para você, o ideal é que a gente rezasse sempre de joelhos. O problema é que a nossa coluna não dá conta de ficar o tempo todo às vezes. Então se você não dá conta, você não dá conta, não vai rezar de joelho, mas reze de pé, reze sentado. Claro, eu não estou falando que esta é a única forma de joelhos. Não estou falando isso. Você pode rezar sentado? Pode. Eu rezo muitas vezes sentado, rezo muitas vezes em pé, mas a melhor forma é de joelhos. Ainda mais quando estamos diante do Santíssimo Sacramento. De joelhos. Ou então sentados, ou então em pé, mas não deitado folgado numa cama, né? Então olha que bonito Jesus, versículo 41, Lucas capítulo 22, versículo 41. Depois Jesus se afastou deles à distância de um tiro de pedra e ajoelhando-se orava, Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Olha que oração linda. Jesus, eu estou num momento de desespero, num momento terrível da vida, mas faça-se a tua vontade na minha vida, não faz o que eu quero. Irmão, irmã, essa pregação ela é muito importante. Em toda essa pregação, eu não preguei contra o seu dia a dia. Eu não falei que você tem que pedir demissão do seu trabalho. Não falei que você precisa parar de estudar. Pelo contrário, trabalhe. Aquele que não quer trabalhar também não deve comer, diz São Paulo. Estude. Não viva uma vida ociosa.
Agora, no meio da sua agitação, porque tudo isso vai agitar você, nunca se esqueça, todo dia eu preciso buscar um momento a sós para estar com meu Deus. Pegue a sua Bíblia e reze. Busque uma igreja, entre na igreja, busque o Santíssimo Sacramento, você e ele, e reze. Pegue o seu tercinho e reze. Não sei, mas reze. Você é a sós com ele. Tá lá na sua empresa, pega uma sala que vai estar só você e reza. É a tua montanha, reze. Tá no hospital, eu estou há 1 mês no hospital, Frei, cuidando de uma paciente, cuidando de um familiar. De vez em quando vai lá pro jardim e vai no segredo e reza ali a sós naquele jardim. É a minha casa é uma agitação, é filho, é marido, é isso, é aquilo. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em segredo, como diz a palavra de Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em segredo. Entenderam, meus queridos? Entenderam? Ou seja, na agitação da vida, que a sua vida é agitada, Marta, Marta, andas muito agitadas, mas nunca se esqueça que a melhor parte é a oração, e você não pode tirar isso da sua vida. Eu provei lá no Antigo Testamento para você, eu provei na vida dos apóstolos que eles não paravam de orar, e o mais importante, eu provei na vida de Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não parava de orar. E isso me escandaliza, porque como é que pode? Jesus sendo Deus, eu pergunto para você, Jesus é Deus, Jesus precisa rezar, minha gente? Jesus precisava rezar? Jesus precisava disso, ficar a noite toda em oração, meu Deus do céu? Isso me escandaliza, ver que Jesus, sendo Deus, ficava a noite inteira em oração, e eu sou muitas vezes um covarde, um preguiçoso. Eu acho que eu sou o todo-poderoso que aguento sozinho. Não aguento. Então, se Jesus rezava o tanto que eu mostrei aqui, eu abri muitas passagens, que tenho certeza que eu não abri todas. Se Jesus orava. Eu pergunto para você e termino essa pregação. Se Jesus orava, quem sou eu e quem é você para achar que vai dar conta sem a oração? Na agitação da sua vida, reze. E você vai ver que a sua vida vai frutificar ainda mais. Você ainda vai dar muito mais fruto. Quanto mais você reza, mais discernimento você vai ter na vida, mais força você vai ter na vida. E eu já fiz muitas vezes essa experiência. Eu acho que eu tenho que trabalhar. Sabe o que acontece? Chega uma hora que você não consegue. Aí vão dizer, eu tenho que preparar 20 conteúdos. Eu não consigo. Eu acho que eu tenho que fazer. Aí sabe o que eu faço? Vamos parar um pouco. Vou rezar. Meu irmão, quando você volta da oração, você gastou um dia para tentar fazer 2 coisas. Quando você volta da oração, você parece que volta. E as coisas fluem. Eu escuto esse testemunho com frequência. As pessoas dizem assim, eu achei que eu não ia dar conta de rezar na madrugada, eu achei que eu ia ficar, não ia dar conta de fazer os meus compromissos. Quantas vezes eu já escutei? Sabe o que aconteceu? Parei para rezar, acordei na madrugada, a coisa fluiu, eu consegui fazer muito mais coisas que antes eu não conseguia fazer. Segredo, você rezou. Segredo, você ganhou discernimento. Segredo, você sabe o que é a coisa certa a fazer agora. Segredo, você ganhou uma força que não vem de você. Você ganhou uma força do alto. Se você entender que o segredo da vida é a oração, ninguém vai te segurar neste mundo. E principalmente o diabo. O diabo não poderá nada contra você, porque o diabo não pode nada contra alguém que reza. Um dia perguntaram para Padre Pio, como você quer ser conhecido depois da sua morte? Um frade que reza. Padre Pio rezava mais de 30 terços todos os dias. Você está achando muito rezar um rosário todo dia? Você está achando muito 4 terços? Padre Pio rezava no mínimo 30 terços por dia. Agora pergunta, o que o diabo conseguiu fazer com o Padre Pio? Nada. Interessante, né? Padre Pio celebrava uma missa de 4 horas de duração. Padre Pio confessava 9 horas por dia.
E Padre Pio ainda teve tempo para construir o maior hospital da Itália até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Vai lá para São Giovanni Rotondo e você vai ver um dos maiores hospitais da Itália, construído por Padre Pio. Como que Padre Pio tinha tempo para celebrar uma missa de 4 horas por dia, para atender 9 horas de confissão e para construir ainda, atender um monte de pessoas. Veja lá o tanto de... Quem for visitar o Padre Pio, veja um monte de carta que Padre Pio tinha que ler, um monte de coisa que Padre Pio tinha para fazer, os compromissos da sua comunidade, e ainda tinha tempo para construir o maior hospital da Itália. Aonde esse homem encontrava tempo? Na oração. Muita gente ia vigiar Padre Pio para ver o que era a vida dele. Bispos iam vigiar Padre Pio, cardeais iam visitar Padre Pio, entrava dentro do convento dele e falava, vou vigiar esse homem, vou ver como é que é a vida dele. E sabe o que descobriam? Que ele não vivia dentro da cela, dentro do seu quarto, ele vivia dentro da capela rezando. Mesmo à noite. Às vezes Padre Pio passava noites em oração, igual o seu mestre, Jesus Cristo. O segredo da vida é a pessoa que sabe equilibrar a agitação e a oração. Mas o segredo da vida é a pessoa que compreende que o mais importante do que o trabalho é a oração. Se você entender isso, ninguém te segura. Ninguém te segura. E o diabo não poderá nada contra você. Quem reza se salva. Quem não reza se perde. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. I'm here on my own, nowhere left to go, nowhere left to show. Everything's slipping out of control. I thought I could stand tall, I thought I could be strong, but all the weight I've been carrying's been dragging me along. The walls are closing in and I can't find the light. Feels like I'm lost in a never-ending night. I'm run away, can't escape the mess inside. Every step I take, it pulls me back, lost in the track. And I'm run away from me. I thought I could stand tall, I thought I could be strong, but all the weight I've been carrying's been dragging me along. The walls are closing in and I can't find the light. Feels like I'm lost in a never-ending night. I'm run away, can't escape the mess inside. Every step I take, it pulls me back, lost in the track. And I'm run away from me. I felt a dream, but now it's all gone. Chasing a future that's always been wrong. It's a cycle, a circle, I can't seem to break. Trapped in the choices I didn't mean to make. I thought I could stand tall, I thought I could be strong, but all the weight I've been carrying's been dragging me along. The walls are closing in and I can't find a light. Feels like I'm lost in a never